Bom dia, meus amores! Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de matemática, a gente vai falar um pouquinho sobre comparação de frações e sobre a simplificação das frações. Vocês percebem que durante essa semana a gente vem trabalhando com as frações, não é verdade? É o nosso primeiro conteúdo, um dos nossos primeiros conteúdos da terceira unidade de matemática, né? Então a gente vem trabalhando ao longo dessa semana com frações. E hoje a gente vai dar um foco em comparação de frações, né? E vamos também focar na simplificação das frações, tá? Então eu peço que vocês prestem bastante atenção no que eu vou passar para vocês agora, tá? Para que a gente possa dar prosseguimento com o conteúdo, tá certo? Então vejam só. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos para a gente iniciar falando sobre a comparação de frações. Vejam só, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que nós temos uma fração que ela é composta por numerador, sempre aquele númerozinho que está na parte superior, e denominador, sempre aquele número que está na parte inferior. Eu percebo que quando a gente está fazendo as correções, principalmente de fração, surge aquela dúvida: qual número fica em cima? Qual é a parte que está embaixo? Tia, quem é numerador? Quem é denominador? Então vamos fixar na nossa mente que numerador é sempre o numeral que se encontra na parte superior. E denominador é sempre o numeral que se encontra na parte inferior da fração. O numerador, ele equivale à parte retirada de um inteiro, o numerador. Já o denominador equivale à parte total de um inteiro, tá? Lembram que eu falei a vocês sobre o exemplo de uma pizza? A gente sabe que uma pizza, ela pode ter 8 partes e 10 partes. Vamos imaginar que uma pizza, ela possui 8 partes. A gente tem uma pizza com 8 partes. E dessas 8 partes foram retiradas, foram consumidas 3 partes. O que isso quer dizer que, quando a gente vai transformar esse raciocínio em fração, que nós vamos ter 3 oitavos. Porque 3 equivale a terça parte que foi retirada do inteiro da pizza, que era de 8 partes. Estão entendendo agora essa questão do denominador e do numerador? O denominador equivale ao inteiro. Como eu disse no início, no exemplo da pizza, o inteiro, a pizza tinha 8 partes. E foram retiradas, foram consumidas 3 partes, que é o que a gente vai classificar como numerador da fração, que equivale à parte retirada de um inteiro. Daí essa fração do problema que eu trouxe para vocês torna-se 3 oitavos. Lembrando que de 1 ao 9, a gente fala, do 2 ao 9, a gente fala meio, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos. Quando a gente está se referindo à pronúncia da fração, referindo à parte do denominador. Aqui no exemplo eu tenho 2 quintos, tá? Mas a partir de 11, a gente já começa a falar 2 onzeavos, 2 dozeavos, e assim vai. E em 10, a gente tem 1 décimo, 3 décimos, e assim vai, tá? Quando a gente está trabalhando com a nomenclatura das frações. Então, dito isso, né? Relembrando que a gente já viu, que eu já falei com vocês sobre isso, agora a gente vai falar sobre a comparação das frações. E é muito importante que vocês entendam quem é o numerador e quem é o denominador, porque isso é decisivo quando a gente está comparando as frações, determinando quem vai ser maior e quem vai ser menor, tá bom? Então vejam só. Aqui eu coloquei para vocês o seguinte exemplo, aqui. 3 quartos. Deixa eu focar aqui mais um pouquinho para vocês verem. Aqui eu coloquei o seguinte exemplo. 3 quartos e aqui eu coloquei 2 quartos. Aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho denominadores iguais e numeradores diferentes. Quem vai ser o maior dessas frações quando a gente vai comparar? Quem será o maior? Na comparação das frações, é regra aqui. Quando nós temos os denominadores iguais e os numeradores diferentes, a maior fração será aquela que terá
o maior numerador, tá? Então, eu vou ter aqui 3 quartos e 2 quartos. Quem vai ser o maior numerador? O 3 ou o 2? O 3, não é verdade? 3 quartos, ele vai ser o maior denominador. Então, o sinalzinho de maior que vai ficar virado para o 3 quartos. Ele é o maior, tá? Voltando novamente aqui. Quando nós temos denominadores iguais, como é o caso aqui, e numeradores diferentes, a maior fração será aquela que estiver o numerador maior, tá? Fixaram isso aqui, né? Fixaram isso aqui. Então, a gente vai agora para o próximo exemplo. Quando eu tenho... Vou vir para cá para ficar melhor. Vou colocar aqui para vocês. Quando eu tenho o oposto, eu tenho numeradores iguais e denominadores diferentes. O que é que vai acontecer aqui? A maior fração na comparação das frações será aquela que tiver o menor valor nos denominadores. Entenderam? Vou repetir novamente. Aqui eu tenho 3 sextos e aqui eu tenho 3 nonos. Eu tenho numeradores iguais, tá? Os números de cima, numeradores iguais e denominadores diferentes. O número de baixo, tá? Então, quando eu tenho numeradores iguais e denominadores diferentes, por regra, a maior fração será aquela que terá o menor denominador, que no caso aqui será 3 sextos. Sinalzinho de maior que para cá, tá? 3 sextos será maior que 3 nonos, tá? Vou repetir novamente. Quando nós temos numeradores diferentes e denominadores iguais, a maior fração será aquela que tiver o maior valor absoluto no numerador, tá? Mas quando a gente tem denominadores diferentes e numeradores iguais, a maior fração será aquela que terá o menor denominador, tá? Ela será a maior fração, certo? Então, agora, dito isso, né, que a gente viu, né, a comparação de frações, eu também quero falar que, quando a gente está fazendo a comparação de frações, a gente também tem que levar em consideração a equivalência da fração. Como assim, tia Carla? A equivalência. Digamos que eu tenha o seguinte exemplo, vou colocar aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui para vocês 1/2. E vou representar esse exemplo através de um desenho. Olha. Eu tenho esse desenho aqui. Eu sei que eu tenho como inteiro 2 partes. E eu sei que foi retirado desse inteiro uma parte. E esse desenho aqui equivale à fração, é igual, olha, à fração 1/2. O que quer dizer que esse desenho aqui, essa representação, é equivalente à fração 1/2. Não é igual? Eu não estou tendo aqui duas partes e foram retiradas uma, que equivale a 1/2, está equivalente, está igual. Estão vendo isso aqui? Está igual. Vou representar aqui um segundo exemplo. Vamos colocar aqui, vamos representar 3 sextos. 3 sextos aqui dessa fração. Vou colocar o seguinte. Vou fazer 6 quadradinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, eu sei que 6 é o inteiro dessa fração. E eu sei que foram retiradas 3 partes. Então, eu vou marcar aqui. 1, 2, 3. 3 partes. Então, eu vou ter essa imagem aqui sendo equivalente, sendo a representação de 3 sextos. Estão vendo aqui, ó? De 3 sextos. Então, volto a falar. Os denominadores
eles representam o inteiro, a parte inteira da fração ao qual não foi retirado nada. É o total de partes, né, de um inteiro. Vamos colocar assim, o total de partes de um inteiro que não foi dividido. E os numeradores representam justamente a parte retirada daquele inteiro. Certo, meus amores? Então, eles representam justamente a parte retirada do inteiro. Certo? Então, vejam só. Aqui a gente teve a comparação de frações, né? Que a gente tá trabalhando durante essa semana. E agora a gente já vai para a parte 2 da minha aula de hoje, que é falar justamente sobre a simplificação das frações. O que seria simplificar? O que é que a gente entende como simplificar? Eu entendo que simplificar significa diminuir, resumir, retirar. É isso que eu entendo sobre o que seria simplificar. E com as frações, a simplificação também não é diferente. A gente vai dividir, a gente vai reduzir aquela fração, até chegar numa fração irredutível, que a gente não consegue tirar nenhum divisor. Mas há um adendo, tá? Prestem atenção. Quando a gente trabalha com a simplificação de frações, a gente deve levar em consideração o fato de que deve haver um divisor comum, tanto para o numerador, tanto para o denominador. Então, eu vou botar aqui para vocês verem, né? Fixar aqui a câmera, para vocês verem esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Aqui mais abaixo. Vejam só. Aqui eu coloquei para vocês, vou começar com essa parte aqui e depois eu vou pro próximo. Eu coloquei aqui para vocês os seguintes exemplos. 4/6 e 8/4, tá? Coloquei aqui para vocês. E aí, eu quero simplificar a fração 4/6. Vamos pensar qual é o número que é um divisor comum, tanto de 4 quanto de 6. Qual é o número que é um divisor comum? Vamos pensar, vamos raciocinar. Qual seria? 4/6. Vou colocar aqui, ó. Um divisor comum, tanto de 4 como de 6, é o número 2. Se a gente for olhar lá na nossa tabuada da divisão, o 2 é um divisor comum, tanto de 4 como de 6. Então, eu vou ter o seguinte, 4 dividido por 2, quanto é que vai ser? 2. Vou colocar aqui, ó. 6 dividido por 2, quanto é que vai ser? 3. Eu tenho a seguinte fração, 2/3. Eu consigo ter um divisor comum entre 2 e 3, que eu vou ter uma divisão comum entre eles, um número que divida exatinho eles, como eu tive de 4 e 6? Não, gente, eu não consigo ter. Então, eu sei que 2/3 é a fração irredutível, né, de 4/6. 2/3. Eu não vou conseguir ter uma divisão comum entre um divisor comum entre 2 e 3. Então, eu sei que a minha simplificação da fração 4/6 para aqui, em 2/3. Eu sei que 2/3 equivale a 4/6. Certo? Vou agora trabalhar com vocês o segundo exemplo. Coloquei aqui para vocês 8/4. Qual número é divisor comum, tanto de 8 como de 4? Qual número a gente encontra como divisor comum, tanto de 8 como de 4? Lembrando, lá da tabuada, a gente vai ter aqui, ó, novamente, o 2 como divisor comum, tanto de 8 como de 4. Aí, daí, a gente vai ter o seguinte, 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Aí, gente, aqui eu já tenho uma segunda fração aqui, 4/2, que eu sei que tanto 4 como 2 tem um divisor comum. Então, eu sei que eu posso continuar a dividir essa fração, porque quando a gente está fazendo a simplificação de frações, a gente só pode finalizar a simplificação da fração quando a gente chega naquela fração irredutível. O que é isso? Na fração que eu não consigo mais dividir nenhum elemento, né? A que eu não consigo dividir é a fração irredutível. Então, dito isso, vamos voltar para cá. Eu sei que eu tenho aqui 8/4 dividido por 2, eu vou ter 4/2,
E aí, qual é o número que é divisor tanto de 4 como de 2? 2, não é mesmo? Então, eu vou colocar aqui, ó. A gente vai continuar a simplificar. Entendam que a simplificação das frações é a sua divisão por números comuns, o numerador e o denominador serem divididos ambos pelo mesmo divisor comum. Então, 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Cheguei na fração irredutível? Cheguei, gente? Cheguei, não cheguei? Então, aqui, ó. Cheguei na fração irredutível. Eu não consigo mais dividir, né? Então, essa aqui é a fração irredutível. Agora, eu vou para um próximo exemplo, tá? Coloquei aqui para vocês mais alguns exemplos. 6/3 e 9/3, tá? Eu coloquei aqui mais 2 exemplos. E aí, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter também que simplificar. Então, qual número eu consigo dividir tanto 6 como 3 aqui? Qual é o número que eu consigo dividir e fazer essa simplificação da fração, né? Então, vou vir aqui para esse lado para a gente colocar. Eu sei que eu consigo dividir 6 por 2, mas eu não consigo dividir 3 por 2. Sei também que eu consigo dividir 6 por 3 e eu sei que eu também consigo dividir 3 por 3. Então, eu sei que um divisor comum de 6/3 é 3. Então, eu vou colocar aqui, ó. 6 dividido por 3 e 3 dividido por 3. Qual vai ser o resultado aqui? 6 dividido por 3, eu terei 2. E 3 dividido por 3, eu terei 1. Encontrei a fração irredutiva de 6/3. Eu não consigo mais dividir. Eu não consigo ter um divisor comum tanto para 2 quanto para 1. Né? Porque a gente sabe que 1 só divide por ele mesmo. E 2 dividido por 1 é igual a 2. Então, eu vou ter a mesma fração aqui. Vamos para o próximo. 9/3. Mesma coisinha que eu falei aqui. Eu não consigo dividir 3 por 2. Também não consigo dividir 9 por 2. Mas eu consigo dividir 9 e 3 por 3. Então, a gente vai dividir. Porque o 3, meus amores, é um divisor comum. Tanto de 9 quanto de 3. Então, 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. E aqui, novamente, a história se repete. Porque 1 só divide por 1. E 3 dividido por 1 é igual a 3. Certo? Então, aqui eu estou tendo a fração irredutível de 9/3. Certo? Então, a gente trabalhou hoje um pouquinho sobre comparação de frações, tá? Também trabalhamos um pouquinho com a simplificação das frações, onde a gente reduz aquela fração. E para que a gente faça a simplificação da fração, é necessário que a gente trabalhe com as divisões por um número comum, divisor comum, tanto para o numerador quanto para o denominador. Como eu trabalhei aqui com vocês, nos exemplos que eu dei, 4/6, um divisor comum, tanto de 4 quanto de 6, 2, onde a gente tem 2/3, né? Então, a gente percebe que na simplificação, a gente está sempre trabalhando com divisores comuns, tanto do numerador como do denominador, certo? Novamente repetindo para que vocês não se esqueçam, e eu vou sempre estar falando com os termos, o nome dos termos. Numerador, o numerozinho que fica em cima, que representa a parte retirada de um inteiro. Denominador, o número que fica embaixo, que representa a parte total do inteiro, tá? Numerador, a parte retirada de um inteiro. E denominador, a parte total do inteiro, o inteiro, tá? Sem nenhuma parte sendo retirada.
Então, meus amores, o nosso vídeo de hoje de matemática está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Que a gente ainda tem muito o que trabalhar e que a gente vivenciou em matemática durante essa semana, né? Eu espero que vocês tenham gostado da explicação e dos exemplos que eu trouxe para vocês. Vou deixar a atividade de matemática no livro, tá? E tenham um bom final de semana. Descansem. Um beijo a todos, um cheiro e até segunda-feira com mais um vídeo. Tchauzinho!